Bom dia, gente. Pelo Grupo J. Sidney de Comunicação, mais uma edição do nosso De Olho na Notícia. Daqui a pouco tem Jornal do Meio-Dia aqui no nosso YouTube, Líder, a Grandona. Muitas notícias, fatos que marcaram o fim de semana, que marcam o mundo da informação, que geram discussão, debates e reflexão a todo momento. E é nosso papel exatamente trazer a notícia, o fato e também dar um arcabouço, né, de opções para que você possa formar sua opinião sobre o assunto. Bom, dentre os assuntos mais comentados, o show da Madonna ainda reverbera exatamente sobre a fake news que ocorreu nas redes sociais, em que foi divulgado que o governo federal teria ajudado a pagar o cachê para que a Madonna tivesse vindo realizar um show no Rio de Janeiro, o que já foi esclarecido por diversos meios de comunicação. Mesmo assim, ainda houve uma grande dúvida, apesar das informações, de que a maior parte, o responsável pelo cachê, pelo show da Madonna, foi o Banco Itaú e também a cervejaria Heineken, e que o governo do estado do Rio de Janeiro contribuiu com 10 milhões e a prefeitura com mais 10 milhões. E que, no somatório desse investimento por parte da prefeitura e também do governo do estado do Rio, em 20 milhões ao total, renderam uma estimativa de 300 milhões, que seria um bom negócio de investimento para a cidade e estado do Rio de Janeiro. Trazendo essas informações, o governo também federal se fez na obrigação de esclarecer os fatos, diante de que estamos vivenciando uma tragédia no Rio Grande do Sul, em que pessoas perderam suas vidas, pessoas desabrigadas, há uma grande tragédia ocorrendo no sul do país e que, politicamente, aconteceu uma estratégia de mancomunar, né, fatos, pessoas na internet para que prejudicasse a imagem do governo federal, dizendo que ele estaria patrocinando o show na Madonna enquanto o Sul passa por uma tragédia. Então, o governo federal, através do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, vem esclarecer o fato e dizer que o governo federal não contribuiu em nada para o show da Madonna. Vamos ouvir então, ministro. Pessoal, hoje é domingo de manhã, fiquei trabalhando até tarde da noite, começamos a trabalhar muito cedo hoje. Infelizmente, eu preciso fazer esse vídeo para vocês. Eu estou perplexo, gente, com a quantidade de mentira, com a quantidade de fake news, com a desinformação e com os vídeos que estão circulando, tentando criar uma narrativa mentirosa de uma ligação com o show da Madonna com a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender como, num momento como esse, que a gente está trabalhando para salvar vidas, tem gente que se dedica para produzir mentira, sem escrúpulos. Gente, o show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heineken, com apoio da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. E gerou um enorme movimento positivo para o turismo e para a atividade econômica do Rio. Mas as pessoas, de forma criminosa, disseminam uma mentira que foi financiado com a Lei Rouanet, com o dinheiro do governo federal, o dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul. Isso é mentira. Meus queridos amigos e minhas amigas, a hora é da gente fazer uma grande corrente positiva num momento dramático como esse que o governo está assistindo e lutando e trabalhando desde a primeira hora. Foram mais de 10 mil pessoas que nós já salvamos, gente. No esforço do governo federal, do governo do estado, com as prefeituras, voluntários que nos emocionam com a sua dedicação, com o seu esforço. Então chega de mentira, gente. Chega de fake news. Vamos denunciar essas pessoas que não merecem o nosso respeito. Pelo menos em respeito às famílias das pessoas que morreram. Vocês podem parar de mentir. Muito bem, está esclarecido, então, por parte do ministro, né, Paulo Pimenta, da Comunicação, e que o show da Madonna trouxe, claro, um fenômeno, foi um marco já no meio do ano, no mês, com relação ao público, mais de 1.600.000 pessoas. Além disso, o show propriamente disso, e também a repercussão, no caso de críticas. Olha, gente, eu sempre falei, a Madonna, ela tem o show dela, todo mundo sabe como é o show dela. Se alguém quer protestar de uma maneira mais veemente, então que tire a conta bancária da agência. Quer protestar, para de beber, então, a marca da cerveja, porque é muita bobagem. O pessoal consciente do que é o show da Madonna e tendo liberdade, ninguém foi obrigado.
É um show que tem cenas eróticas, há uma erotização sim no palco. E quem estava assistindo pela TV era só pegar o controle remoto e mudar ou não assistir. Aqueles que foram para o local sabiam o que estava acontecendo. E o show da Madonna existe aí duas vertentes, duas visões. Uma daqueles que veem como pornografia, erotização, a sexualização, e outros que conseguem, né, também entender o que a Madonna, qual o tipo de comunicação que a Madonna coloca nas suas performances. Além disso, não só trazendo os fatos, mas apenas para contribuir para que a imagem do artista não seja maculada apenas por aqueles pronunciamentos daqueles que são veementemente contra, são moralistas e que não vale nada. Tem muita coisa por trás disso. Por exemplo, a Madonna, como artista, ela contribuiu com mais de 7 milhões de dólares apenas para financiar a educação de meninas num país do Oriente Médio, em que as mulheres são oprimidas e não têm muitas vezes direito à educação. Também através de uma ONG, ela fez doação de milhões no período da AIDS, principalmente quando muitos não sabiam, muitas mulheres foram infectadas com o vírus da AIDS, exatamente porque muitos homens contraíam o vírus, eram casados e traziam para dentro de casa suas esposas. Muitas mulheres, ainda no começo da doença, perderam suas vidas e não tinham, nos Estados Unidos, uma saúde pública para apoiar. Então, existe um lado filantrópico também, além de ela fez doação de mais de 20 milhões em defesa dos direitos humanos, ela construiu mais de 2 hospitais com 50 leitos neonatais. Então, um artista que não tem obrigação nenhuma de estar fazendo isso, enquanto nós temos políticos que deveriam, por obrigação, fazer alguma coisa, e tem político aí que passou 4 anos e não fez um hospital no seu país. Um único hospital. Então, a gente tem que, além das nossas visões pessoais, críticas pessoais, o nosso direito à opinião de não gostar, mas também conhecer de uma maneira mais aprofundada, né? De quem fala, com que fala, julgar valores. É super importante nós estarmos bem informados. Por isso que nós trazemos, além do fato, também informações para que você tenha, a partir dali, uma noção maior, formar sua opinião com alicerce sobre cada assunto abordado. Daqui a pouco tem Jornal do Meio-Dia aqui na sua Líder FM. Agora a gente segue com mais informações para você. E uma outra informação importante é que a Prefeitura de Irecê convoca aprovados para o concurso público. Isso mesmo, a Prefeitura de Irecê convocou quase 100 aprovados do concurso público para a entrega da documentação exigida no edital. As vagas são para cargos efetivos na saúde, demais secretarias do município. Os documentos precisam ser entregues no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Administração, na Rua Lafayette Coutinho, antigo Fórum, das 8 ao meio-dia, das 2 às 5 da tarde. Então, muito mais do que a exigência legal, o concurso público é um compromisso da gestão municipal com transparência. Então, está aí o informativo, né? Aqueles que devem entregar documentos nível superior, 3 a 5 de junho, nível médio de 5 a 6 de junho, agente comunitário até o dia 7 de junho e agente de endemias 7 de junho. Com relação a agente de endemias, houve uma grande polêmica exatamente pela demora, pelo longo prazo de serem chamados, serem convocados, né? E um outro ponto importante é que trocou 6 por meia dúzia, diante da demanda necessária do município. Se tínhamos 10 agentes de endemias contratados, então serão substituídos 10 por 10 agora, através de concurso. Então, continuamos com o mesmo número. É aquele problema que já relatamos em algumas cidades. Olha, haverá uma troca de viaturas policiais em tal cidade. Se a cidade tinha 5, continua com 5, só vão mudar. Enquanto que a necessidade é um aumento, né? Um aumento para atender a demanda. Então, muita gente ficou inconformada também, apesar daqueles que tiveram o contentamento de passar no concurso e serem chamados. A comunidade como um todo, a sociedade como um todo ainda discute exatamente esse ponto. Deveria haver um aumento de funcionários, não substituir 6 por 6, no caso 10 por 10. Então, há esse ponto também a ser colocado sobre a informação.
Daqui a pouco tem Jornal do Meio-Dia, você já sabe, com J. Sidney, o Sandro Moreno, o Ezequiel Zorada, a Jailza Sari, você participando, interagindo. Uma outra forma de você também interagir é acompanhando também através do WhatsApp, 749-9911-1037. Vamos seguindo com mais informações aqui. E olha, é uma informação que despertou muita curiosidade, interrogações em toda a sociedade brasileira. O Ministério da Justiça e Segurança Pública colocou sob sigilo os números de fugas registradas nos presídios brasileiros no ano passado. A pasta, embora tenha os dados à disposição, alega que se trata de uma informação de caráter reservado e que, portanto, ficará em sigilo pelo prazo de 5 anos. A gente começa a criar um monte de dúvidas, interrogações, qual o motivo disso. Apesar de muitos meios de comunicação requisitarem os dados via lei de acesso à informação, mas teve acesso negado. A negativa ao acesso ocorreu em todas as instâncias da pasta, tendo aí como sido referenciada pelo ministro da Justiça e de Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A Secretaria Nacional de Políticas Penais é vinculada ao Ministério da Justiça e alega que a exposição das informações poderia pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Aí a gente, é claro que muitos devem estar se perguntando, se há um número de fugas durante um ano e a sociedade não sabe, qual o motivo de esconder essa informação? É para esconder a incompetência, a ineficiência da nossa segurança pública? A sociedade, então, não sabe se está convivendo com um número maior de fugitivos ou não, de alta periculosidade ou não, qual o motivo, se houve ou não houve, mas se houve, né, alguma fuga, se houveram fugas, no plural, e de repente isso não coloca a saúde pública, a vida das pessoas também em risco? Não seria um motivo para ser informado e a sociedade ter, sim, conhecimento da sua realidade e reconhecer o nível de segurança que está vivendo? Será que é para esconder, né, que já houveram muitas fugas, estamos convivendo com bandidos fugitivos e que o governo não teve condições ou a capacidade de recapturá-los? A insegurança agora veio à tona. Uma sensação de insegurança aumentou a partir desse momento, em que nós não temos ciência da realidade que nós estamos vivendo com relação à fuga de presos. E, no plural, diversos presídios, como foi colocado. Isso nos traz uma dúvida, nos traz uma insegurança maior. Estamos aqui a questionar. Para que serve a lei de transparência? Que nem nós já colocamos aqui em programas anteriores com relação à informação, a dengue. Tem município que não sabe se tem muitos casos, se não houveram muitos casos, se estão vivendo um momento mais tranquilo de aumento, né, de pessoas infectadas, casos subnotificados. E a cidade só sabe que houve um óbito quando é informado pela CESAB, pela Secretaria de Saúde do Estado, porque nem a municipal informa. Só informa depois que vem a oficial do Estado. Se não houvesse, talvez a municipal nem tivesse informado a seus munícipes. Então, é jogar na boca dos leões. É jogar o cidadão que paga os seus impostos, que vive dignamente e procura viver com dignidade, da maneira correta, fazendo o seu papel e ficar de uma maneira sempre em risco, sempre em risco. Então, ou na segurança pública, com essa notícia agora de sigilo, ou com relação à saúde nos casos de dengue. Há de sociedade se manifestar e fazer valer o seu direito, né? O direito à informação. A gente segue com o nosso De Olho na Notícia e a gente segue levando sempre muito mais informações para você e trazendo a reflexão dos fatos. Aqui não estamos falando como se fôssemos donos da verdade, apenas trazendo pontos que devem ser analisados, se for de interesse, para ali, sim, formar, consolidar a sua opinião ou, de repente, abrir um espaço para uma nova forma de ver os fatos e os acontecimentos. Uma notícia boa é que Morro do Chapéu agora é oficialmente a capital do vinho, na Chapada Diamantina. A Lei 14.683 foi sancionada pelo governo da Bahia e publicada na edição da última sexta-feira no Diário Oficial do Estado. O projeto, de autoria do deputado Pedro Tavares,
do União Brasil havia sido aprovado em dezembro do ano passado. De acordo com a lei agora sancionada, também fica oficialmente criado o Festival do Vinho, realizado anualmente no mês de agosto em Morro do Chapéu, como parte do Festival de Inverno. O festival, ainda de acordo com a lei, será reconhecido como manifestação cultural e de interesse social turístico para o município. E essa é uma boa notícia em que fortalece a cultura, fortalece também o mercado, traz um atrativo, né, de investimentos e que, por diversas vezes, já foi questionado. E a região de Irecê? Quando é que nós teremos, por exemplo, em Irecê, uma data comemorativa a um processo cultural? Nós temos aqui a festa da cebola, da cenoura, em outras cidades circunvizinhas a Irecê. Temos agora o Baixio de Irecê, onde está havendo um grande investimento. Os israelenses, a informação que eu obtive, estão plantando agora também cacau, estão investindo em cacau. A cultura está ficando cada vez diversificada. Só que a cidade de Irecê e a região de Irecê precisam de um fortalecimento cada vez mais cultural como atrativo financeiro. Uma agenda, um calendário de festas que nós já temos, mas fazer com que essas datas tenham um reconhecimento, uma valorização e investimento também. Então, a região de Irecê precisa de um calendário em que essas datas sejam consolidadas, além de consolidadas, recebam investimentos, que assim atrai não só o turista, mas também o investimento por parte do governo federal, governo estadual, e assim fortalece a geração de empregos. Então é necessário que, além do São João, tenhamos aqui um festival de inverno, um festival de verão, um festival de primavera, fortalecendo o Dia do Agricultor, algo que, como acontece em Barreiras, em Luiz Eduardo Magalhães, como acontece também em Vitória da Conquista, em outros municípios da Bahia, e que vê nessas datas um incremento financeiro muito importante e a geração de empregos, como eu já bem disse. Vamos seguir então com o nosso De Olho na Notícia. E olha, homem tenta invadir casa da ex-mulher e acaba preso. Infelizmente, toda semana nós trazemos aqui uma triste constatação do aumento da violência contra a mulher. Da violência contra a mulher. Aqui são casos de Lei Maria da Penha, agressão, tentativa de estupro, casos absurdos, em que o machismo toma conta e que a mulher vem sofrendo cada vez mais, né, com essa normatização dessa violência contra a mulher. E o desrespeito também. Uma guarnição da 1ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar de Irecê foi acionada na madrugada da última sexta-feira, dia 3, para um caso de violência doméstica. A situação ocorreu por volta das 4h30 da manhã no centro da cidade, região central, e de acordo com a Polícia Militar, a vítima de 26 anos relatou que o ex-marido, também de 26 anos, estava tentando invadir a sua casa e fazendo ameaças. A equipe policial chegou ao local e flagrou o autor em frente da residência e, após abordá-lo, o autor foi encaminhado para a delegacia. Infelizmente, mais um ato de tentativa de violência. Existem violências que foram efetivadas contra a mulher, algumas contra crianças. E aí nós pedimos, onde é que está a sociedade que não faz a manifestação, não se reverbera, não traz aqui o clamor popular de indignação frente a esses fatos. Então é preciso a gente saber se posicionar em todo momento sobre o assunto, sobre o tema, e não se encaixar na hipocrisia. Existe um risco muito grande de se encaixar na hipocrisia. Como acabei de falar há pouco tempo, nós falávamos aqui de manifestações achando o show da Madonna, isso, aquilo, outro, tal, mas eu não vi a mesma manifestação quando, em curto espaço de tempo, nós trouxemos aqui um pastor que disse que se a criança é abusada ou estuprada, a culpa seria da criança. Não vimos manifestação a esse nível. Um outro pastor também colocou que havia beijado a filha na boca, que achava um mulherão e que, se encontrasse o futuro namorado dela, dizia: olha, eu fui o primeiro. Normatizaram essa situação. Houve um cidadão também de uma outra religião, um espírita, praticando abuso contra a criança. Isso no cunho religioso. Só que em fatos que nós devemos tomar conta, tomar frente
no nosso dia a dia, nós não vemos as mesmas manifestações oriundas das mesmas pessoas com algo irrelevante como o show da Madonna. Então a sociedade tem que saber se posicionar, lutar e proteger o que se deve, principalmente as nossas mulheres e crianças. A violência contra a mulher tem aumentado bastante, de maneira grave, na Bahia, no Brasil, e na região de Irecê não é diferente. Saibam cuidar dos seus filhos, saibam criar os seus filhos para que eles respeitem as mulheres, porque não adianta de nada você criar um ser humano que depois vai parar atrás das grades por agressão e desrespeito com a cultura do machismo. A gente se encontra amanhã aqui no nosso Diário na Notícia. Encontro marcado agora com o Jornal do Meio-Dia, com o Sidney e toda a sua equipe. Obrigado.